Olá, caríssima aluna, olá, caríssimo aluno, sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem e motivados. Nesse segundo módulo, vou trabalhar com vocês a disciplina Gestão de Produção. Nessa primeira semana, vamos fazer uma introdução à gestão da produção. E nessa videoaula em particular, vamos tratar sobre esses aspectos introdutórios, os princípios mais fundamentais da disciplina. Vamos então aos objetivos. Os objetivos nesta aula serão entender o que significa administrar a produção, compreender o papel da área de administração de produção e conhecer as atividades da área. A administração da produção é a atividade de gerenciar recursos que criam e que entregam serviços e produtos. Outra definição diz que refere-se ao projeto, a direção e o controle dos processos que transformam os inputs, os insumos, em serviços e produtos, as saídas ou outputs, tanto para clientes internos quanto para os externos. Toda empresa tem a função produção, que é responsável por essa área e muitas vezes é conhecida até como área de operações também. Mas o que faz essa área de produção? Produção é uma das funções centrais da organização. Ela é responsável por satisfazer as solicitações dos clientes por meio da produção e da entrega de produtos e serviços. Fazem parte também das funções centrais as funções de marketing e vendas e desenvolvimento de produto e serviço. A área de marketing e vendas vai ser aquela responsável por comunicar os produtos e serviços da organização aos seus mercados e também para gerar aqueles pedidos de serviços de produtos dos clientes que a área de produção vai procurar atender. Também é uma área central a área de desenvolvimento de produtos e serviços, que vai ser responsável por desenvolver novos produtos e serviços, bem como modificá-los para gerar as futuras solicitações dos clientes. Podemos entender então que as demais funções da organização são funções de apoio, como a área financeira ou de gestão de pessoas. A área de produção também é uma área que tem uma característica de muita interdependência com os setores. Essa figura ilustra as possíveis relações que a área de produção vai desenvolver com as demais funções. Veja que em cinza estão destacadas as funções centrais, a função de produção, a de desenvolvimento de produto e serviço e a de marketing. E aqui foram ilustradas algumas das funções de apoio, como a função de sistema de informação, a de gestão de pessoas, a de contabilidade e finanças e a tecnológica. A função de produção, por exemplo, comunica as capacidades e restrições dos processos produtivos à função de desenvolvimento de produto e serviço, e ela vai dar novas ideias de produtos e serviços para a área de operações. A mesma informação é fornecida também para a área de marketing, que vai fornecer os requisitos do mercado. Então, ao entender os requisitos do mercado, eu posso comunicar também as restrições que existem da área de produção e eu vou conseguir ter novas ideias de produto e serviço. Isso é central para que a gente consiga atender as demandas e as necessidades dos nossos clientes. Mas também no processo de produção nós vamos demandar algumas tecnologias para a fabricação. Então nós vamos comunicar essas demandas de tecnologia e essas opções vão ser fornecidas pela função tecnológica. Geralmente possibilidades de automação ou de terceirização do processo ou de capacitação de pessoal. A função produção também vai prover dados relevantes para a área de contabilidade e finanças e ela vai dar uma análise financeira para a gente poder medir o desempenho da área de produção. Estamos fabricando produtos que de fato são rentáveis? O volume produzido está adequado? Essas medidas todas nós vamos conseguir ter. Também a função produção vai fornecer as necessidades de pessoas e a função de gestão de pessoas vai prover as pessoas necessárias para a área. Vai realizar o recrutamento, a seleção e a capacitação desse pessoal. A função produção também vai demandar uma série de sistemas de informação necessários para fazer o planejamento e o controle das suas atividades. Ela vai comunicar, portanto, essas necessidades à área de tecnologia da informação, e ela vai prover os sistemas para o projeto, planejamento, controle e melhoramento. Bom, e que exemplos nós poderíamos ter dessas atividades que são realizadas nessas áreas centrais? Esse quadro, produzido pelo Slack, ele traz uma série de exemplos de atividades que poderiam ser realizadas pelas áreas de marketing e vendas, desenvolvimento de produto e serviço e produção, em contextos de diferentes empresas. Temos um provedor de serviço de internet, ele vai, por exemplo, manter o hardware e software e conteúdo que é disponibilizado para os clientes e vai implementar novos links e serviços, por exemplo.
né? Uma cadeia de fast food faria hambúrgueres, pizzas, serviria os clientes, faria limpeza e mantinha o equipamento. Né? Uma cadeia de ajuda internacional, uma ONG internacional, por exemplo, poderia prover serviços aos beneficiários de caridade. E um fabricante de móveis faria, né, os seus componentes, montaria os móveis. Seriam atividades provavelmente associadas à área de operações dessas empresas. E aí temos exemplos também para as áreas de marketing e desenvolvimento de produtos e serviços. Considerando-se a definição que demos para a área de produção, podemos olhar para a organização e a gente poderia representar esquematicamente a estrutura de todo o processo de transformação dela. Então poderíamos dizer que nesse modelo geral nós teríamos recursos de input, um processo de transformação e um output. Os recursos de input envolvem tanto recursos transformados quanto recursos de transformação. Os recursos transformados vão ser as matérias-primas para o processo de transformação. Por exemplo, materiais, informação e os clientes. Em alguns negócios, o próprio cliente é o recurso de entrada. Imagine um hospital, por exemplo, né? O cliente vai entrar doente e a ideia é que ele saia saudável, né? Temos também os recursos de transformação, as instalações físicas e os funcionários. Os recursos de transformação vão ser aqueles que vão ser utilizados no processo para poder transformar, né, essa matéria-prima nos produtos e serviços. Temos também os recursos de transformação, como recursos de input. As instalações físicas e os funcionários vão ser aqueles meios pelos quais os recursos transformados serão convertidos em saídas ou output, na forma de produtos e serviços. Então, nesse modelo geral, nós temos um conjunto de recursos de entrada, um processo de transformação, um output de produtos e serviços que visam atender às necessidades dos clientes. Mas poderíamos ter alguma empresa que talvez tenha algum recurso de input que seja mais predominante? A gente mencionou que, por exemplo, o hospital, e talvez clientes sejam mais predominantes no hospital do que os outros recursos. Bom, essa ideia existe, né? Existe a ideia de que existe alguns inputs de recursos dominantes. Então, por exemplo, cabeleireiros, hotéis, hospitais, o transporte rápido de massa, né? A gente está falando aqui de transporte coletivo, por exemplo, né? O metrô, o trem, teatros, parques temáticos, os dentistas, todos têm o input de clientes, né, dentro do seu processo. Em alguns casos também temos processos em que seja dominante o input de materiais. Então, as operações de qualquer fábrica, de empresas de mineração, de operações de varejo também, os armazéns, o serviço de correio, o transporte de containers, o transporte de caminhões, todos entrariam nessa categoria. Uma terceira situação também seria o processo em que seja dominante o input de informação. Nesse caso, a entrada do processo é informação e muitas vezes a saída vai ser informação também. O caso, por exemplo, dos contadores, dos bancos, das empresas que fazem pesquisa de mercado, dos analistas financeiros, do serviço de notícia, das unidades de pesquisa na universidade ou mesmo das empresas de telecomunicações. Se olharmos para os outputs do processo, vamos encontrar situações em que teremos apenas produtos como saída, situações em que teremos apenas serviços e, na maior parte das vezes, teremos um mix, né, uma mistura dos dois, de produtos e serviços. Essa figura ilustra algumas situações de processos de transformação que vão de produto puro até o serviço puro. E em algum ponto nós temos uma mistura dos dois. Então veja que, por exemplo, a produção de petróleo, ela fornece um produto, digamos, puro, é só o produto. Um restaurante já tem uma mistura dos dois, né? Tem um pouquinho de produto e um pouquinho de serviço. E uma clínica de psicoterapia, basicamente, é um fornecimento apenas de serviço, não existe um produto físico, né, ou puro, no sentido que estamos utilizando aqui. No modelo que tratamos aqui, falamos um pouco dos inputs e falamos dos outputs. Vamos entender um pouco como o processo de transformação é pensado. Então imagine que demos um zoom naquela área lá do processo de transformação e estamos visualizando quais são os subprocessos da área de administração de produção que vão ser responsáveis por pensar e manter esse processo de transformação. Slack visualiza 4 subprocessos: o processo de direção, de desenvolvimento, o processo de fornecimento e o de projeto. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, a ideia para Slack é que o processo de direção vai ser aquele responsável por dirigir a estratégia global da área de produção. É essa área que vai ter um entendimento geral da área de operações ou de produção na empresa e vai entender o seu propósito estratégico.
e ela que vai definir, né, como que o desempenho dessa área vai ser avaliado também. É um pré-requisito que vai existir em qualquer área de operações de qualquer empresa para que todos os outros processos envolvidos na área possam ser estabelecidos. A área de projeto vai ser aquela que vai fazer o design de serviços, de produtos e de processos da área de produção. Design é um termo que é utilizado, né, quando nós estamos nos referindo à atividade de determinar como que vai ser a forma física, a moldagem, a composição das operações mesmo da área de processos, como é que a gente vai dividir as tarefas, de forma que seja possível produzir os produtos e serviços que a empresa pretende entregar. E falando em entrega, o fornecimento vai envolver todas aquelas atividades envolvidas na entrega dos produtos aos clientes. Ela compreende todas as atividades envolvidas na contínua criação de serviços e produtos. A atividade de desenvolvimento vai ser aquela ligada a uma análise, a uma avaliação do desempenho dos processos. Entende-se cada vez mais que, para qualquer operação de processos, os gerentes não podem simplesmente entregar os serviços e produtos da mesma forma que sempre tem sido feito. Precisa de um aperfeiçoamento contínuo. Então vai ser uma área responsável por desenvolver as capacidades dos processos e melhorar o desempenho. Neste slide deixei um breve resumo do que falamos aqui. Ainda no que se refere à questão do processo de transformação, um aspecto fundamental que deve ser pensado para se definir esses processos envolve o que nós chamamos de 4 Vs da produção: o volume do output ou da saída, a variedade do output ou da saída, a variação da demanda da saída e a visibilidade também que os clientes possuem desse processo de transformação. O volume, ele se refere ao grau de repetição das tarefas que as pessoas estão executando e também à sistematização do trabalho em que procedimentos padrões são estabelecidos e que especificam como cada parte do trabalho deve ser conduzida. Quanto maior, né, o grau de repetição, o que vai permitir também se aumentar o volume, menor vai ser o custo de cada unidade fabricada. Outra dimensão é a variedade do output. A variedade tem relação com o quanto o nosso produto ou serviço é padronizado ou não. Quanto menos padronizado ele é, uma maior quantidade de customizações nós conseguimos fazer. Nós conseguimos atingir diferentes necessidades ou mais necessidades de diferentes clientes. Então a gente tem nesse caso variedade de saída. Outra questão é a variação de demanda. Esse V da variação de demanda se refere à sazonalidade. Alguns tipos de produtos eles sofrem muita pressão de variações sazonais da demanda. Em algumas épocas do ano você vai ter uma maior procura do produto, em outras não. Já outros tipos de produtos não sofrem tanto esses efeitos. Então uma questão também muito importante para definir como vai ser pensado o processo de transformação. A visibilidade que os clientes possuem da produção, dessa saída, tem a ver com quanto o processo de produção ou de transformação está exposto aos clientes, o quanto eles conseguem acompanhar do processo. Na fabricação de um automóvel, por exemplo, a visibilidade é baixa. Já em um salão de beleza, a visibilidade é alta. Esses 4 Vs trazem algumas implicações para as operações. Veja que quando o volume é baixo, eu pretendo fabricar poucas unidades, provavelmente meu processo produtivo envolve baixa repetição, cada produto vai ser muito diferente do outro e cada funcionário participa mais do trabalho. Nós temos uma menor divisão de tarefas, né? Cada funcionário tem mais tarefas, vamos dizer assim. E há uma menor sistematização também do trabalho. A tendência é que a gente tenha um maior custo unitário. Quando temos operações de alto volume, nós vamos tender a repetir muito as tarefas, há uma maior especialização do trabalho, as tarefas vão ser mais divididas, há uma tendência de sistematização, o trabalho é bastante rotineiro e padronizado, provavelmente houve um investimento de capital bastante intensivo e há um baixo custo unitário. Cada unidade fica barata porque há também um grande volume de produção, né, e com um conjunto de todas as atividades rotinizadas. Então, claramente, você consegue ver aí que o volume baixo vai ser alguma atividade talvez mais artesanal ou mais feita sob medida, algum produto ou serviço feito sob medida, e o volume alto vai implicar todas as atividades características do processo industrial de grande volume. Bom, no que se refere à variedade, o impacto que ela vai ter quando é alta é que o processo provavelmente vai ter que ser mais flexível, vai ter que envolver tudo, né? Vai ter que ser mais completo, vai atender muitas necessidades variadas de consumidores, mas também, como implicação, vai ter um alto custo unitário.
Quando a variedade é baixa, né, a implicação que vai ter sobre o processo de transformação é que as atividades vão ser bem definidas, vão ser também rotineiras, padronizadas, o processo vai ser bastante regular e vai haver um baixo custo unitário também. No que se refere à variação da demanda, vamos verificar que quando ela é alta, o processo vai ter que ter uma capacidade de se modificar para quando o processo tem menor demanda e para quando ele tem maior demanda. Isso pode implicar contratar e demitir pessoas, ou a gente mudar o que está sendo fabricado de acordo com a sazonalidade. É necessário ter uma boa capacidade de previsão, de antecipação. É necessário também que o processo tenha muita flexibilidade para ele se adaptar a esses momentos e ele vai ser ajustado, né, com a demanda que ocorre em cada período. Acaba que a gente aumenta bastante o nosso custo unitário. Quando a gente tem uma demanda que tem pouca variação, ela é estável ao longo do ano, então o impacto que isso vai ter sobre o processo de transformação é que ele vai ser também mais estável, a atividade vai ser rotineira, previsível, vai ter alta utilização, a gente vai aproveitar bem a capacidade de produção e nós vamos ter um baixo custo unitário. No que se refere à visibilidade, quando ela é alta, o cliente, né, está visualizando muito do que ocorre no processo de transformação. Então, a tolerância de espera dele vai ser limitada. A satisfação não vai ser definida só pelo produto ou serviço que é entregue, mas também pelo que ele percebe do próprio processo de transformação. É exigido do funcionário uma maior habilidade de contato com o consumidor, porque provavelmente ele vai lidar ou vai participar, né, de cada etapa do processo, e a variedade recebida vai ser mais alta, né, porque o cliente participa, ele também vai influenciar no processo de transformação. O efeito de que isso tem é de que o custo unitário vai ser maior. Quando a visibilidade é baixa, existe um tempo entre a produção e o consumo que também vai ser limitado, mas ele vai ser provavelmente maior. Há uma tendência à padronização das atividades, não exigida essa habilidade de contato com o cliente dos funcionários. Inclusive, eles são altamente utilizados dentro do processo produtivo. Há uma tendência de centralização e um baixo custo unitário. Então, são reflexões interessantes. Precisamos avaliar as dimensões do volume, da variedade, da variação de demanda e da visibilidade, entender as implicações delas para cada um dos processos, para a gente poder pensar como que o processo vai funcionar. Esperamos então que ao final dessa videoaula tenha ficado claro para você o que significa administrar a produção e que também tenha ficado claro para você quais são os papéis da área de administração da produção dentro de uma empresa. Caso tenha dúvida, estamos em contato e estaremos à disposição para atendê-lo. Até a próxima!